Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Reality Check Leadership Podcast. Hoje a minha convidada é Wanda Silva e vamos falar de liderança na vida real. Olá, Wanda, boa tarde, bem-vinda a mais um Olá, Reality Check. Obrigado por teres aceito este convite e por estares aqui connosco. obrigada pelo Wanda, desafio. nada, eu sei que é um desafio e é bom a gente ter desafios destes que nos levam um bocadinho para fora na nossa zona de conforto. Sim. Olha, Wanda, vamos começar então pela pergunta que se impõe, que é partilhares aqui um bocadinho quem é que tu és, complementando com o que é que tu mais valorizas, ou seja, para ti, na tua vida, para além de me dizeres quem é que és, o que é que tu mais valorizas, o que é importante para ti? Ok, O palco é teu, fala-me disso. obrigada. Então, meu nome é Wanda, eu trabalho há cerca de quase 20 anos na ROF. Comecei como analista programadora e fui uma das fundadoras da área de mobilidade e hoje em dia sou a team leader da equipa. Além disso, sou a mãe do Diogo e da Maria Rita, muito orgulhosa, e acho que a parte mais importante da minha vida é de facto a minha família, mas não consigo dissociar o trabalho, porque ocupa-nos tanto tempo que Claro, também tem o seu quê de importância. a verdade é que dedicar 20 anos, não é, a uma empresa e um É, trabalho, vamos dizer, acabamos por passar lá muito mais tempo do que passamos é em verdade, nossa casa, não é? muito mais, é Para verdade. termos de nos sentir bem. Obrigado por teres partilhado, Wanda. É giro e é interessante ver que, obviamente, que a maior parte das pessoas, quando se faz a pergunta o que é que se valoriza, a primeira base é a família, não é? É incrível. E, É portanto, assim, sem não há, família não conseguimos, exatamente, não não há há volta como a dar. continuar. E tens Exatamente. lidado bem com este momento de Covid, com as crianças em casa. Agora, felizmente, já estão outra vez na Tem escola, dias, não é? agora estão. Pois. Senão não conseguiríamos estar a ter esta conversa, com certeza. Exato. Mas foi um desafio. Eu acho que ainda está a ser um desafio. Na Uhum. realidade está, porque se nós sentimos a pressão das notícias, do dia a dia, o sermos de certa forma forçados a passar mais tempo em casa, as crianças também o sentem. Mas agora está a ser melhor. O confinamento foi Não, muito aquele mais primeiro complicado. confinamento foi uma coisa fora, não é? Fora. Foi a loucura A gente de mesmo. um dia para o outro de repente dizem-nos, olha, a partir de segunda-feira acabou, esqueçam lá a escola, já não há, e É nós, verdade, e agora? é verdade. O que é que a gente É, faz? foi uma sensação de pânico. Eu senti. Foi, Eu foi pensei, 15 dias fechado em casa com duas crianças pequenas, e não foram 15 dias, a foi mais, trabalhar, a a trabalhar, trabalhar, a fazer sempre a calls, não é? trabalhar, sempre. Boa. Olha, Foi obrigado por teres todo novo. partilhado. Sim, acho que isto é de facto um desafio enorme. Quem diria que estávamos a viver isto, não é? Este ano. Não é? Bom, ou É alguma verdade. vez estarmos a viver isto completamente fora. Olha, Wanda, aquilo que nos traz, obviamente, que é falar de liderança e falarmos, e o que eu gosto mesmo de saber é de saber as experiências que os meus convidados trazem, o que é que experienciaram ao longo da sua carreira, em termos de liderança, comportamentos de liderança positivo e negativo. Portanto, gostava que partilhasses comigo então um exemplo, que é que tens hoje para partilhar sobre algo que te afetou e que tu entendes e que consegues dizer facilmente, isto foi um comportamento de liderança negativo. E vamos começar por Uhum. esse lado para depois terminarmos em beleza. Ok. Força! É, antes de mais, eu queria dizer algo muito importante para toda a gente. É sempre mau passar por esses exemplos de má liderança, mas Uhum. ao mesmo tempo são por vezes esses momentos que nos fazem crescer. E eu digo isto porque quando eu comecei não esperava ir para tarefas de liderança. Portanto, apanhei um líder que era simultaneamente brilhante em termos técnicos e até em termos de liderança, porque conseguia motivar-nos e pôr-nos a trabalhar em 5 segundos, mas ao mesmo tempo era muito mau em termos de liderança porque nos Ok. fazia sentir incompetentes.
Portanto, para mim o pior exemplo é mesmo esse, é alguém que quando quer forçar uma pessoa a esforçar-se ainda mais, apelar ao sentimento de incompetência, de falha, que acho que é extremamente negativo e não considero positivo numa questão até de produtividade. Não considero positivo de todo, mas para mim esse é o pior exemplo. Estamos a falar de alguém que dizia mesmo que estávamos a falhar com tudo e não estávamos a corresponder, e depois no momento seguinte já não era assim. Para mim é mesmo o Portanto, exemplo havia uma mais falta de marcante. consistência na mensagem que vos era transmitida. Não diria que fosse só apenas a consistência, eu acho que era a forma de manipular, porque isto é uma forma de manipular as pessoas, de as levar para um determinado caminho, portanto, manipulação, mais isso do que inconsistência. E essa forma de manipulação que falavas era evidente para toda a gente? Ou seja, quando vos dizem agora vocês estão a fazer bem, no minuto a seguir estão a fazer mal, está aqui é estranho, não é? É estranho. Okay. É estranho e deixa as pessoas com uma sensação de insegurança muito grande. E depois as pessoas têm dois caminhos, ou começam a tentar contrariar isso, ou se deixam ir na corrente. E é difícil. Às vezes é difícil uma pessoa distanciar-se daquilo que ouve, não é? Mas tentamos e acabamos por conseguir. E eu disse que me levou para o caminho da liderança porque quando comecei a perceber disso, comecei a ter um papel muito mais de defesa da minha equipa, dos meus pares. E o apoio deles também foi importante. Eu acho que tu disseste é muito importante, por acaso. Eu acho que nunca tínhamos falado aqui, que é a aprendizagem que nós retiramos de um momento que é difícil. Não é? Eu lembro perfeitamente de assumir uma determinada responsabilidade e de ter uma checklist a dizer as coisas que eu não posso fazer e que me fizeram e que correram mal. Certo. Coisas tão simples como eu não posso começar uma reunião atrasado porque estou a desrespeitar as pessoas que estão lá à minha espera ou para as quais eu tenho que estar presente. Coisas mesmo simples, mas a verdade é que era uma checklist de coisas que vinham de exemplos negativos. De liderança negativa. Obrigado. Como é que achas que isso te marcou? Porque tu hoje falas disso, recordas-te disso? É algo que a tua mente volta recorrentemente ou já está fechado e para ti foi aprendizagem? Não. Foi algo que eu tive que pensar quando fui desafiada, no âmbito de um curso de liderança, a explicar o que é que me levou a chegar a este caminho. Porque não foi um processo pensado, pelo menos da minha parte, foi algo mesmo muito natural. Eu demorei até muito tempo a passar a ter formalmente funções de gestão e de liderança da equipa. Foi um voltar atrás àquilo que eu tinha passado e começar a perceber por onde é que eu tinha ido e até explicar algumas escolhas que eu tinha feito. Não foi, marcou-me durante alguns anos, é verdade, não posso dizer que não, sim. Mas a verdade é que serviu para construir até uma carreira, diga-se assim, serviu muito para esse exemplo que davas há pouco do que não fazer, em N situações, e ensinou-me, de facto, ensinou-me, deixei de pensar nisso. É giro porque tu estás a partilhar que tiveste a capacidade ou a possibilidade de decidir eu vou para este caminho, não é? Sim. Eu vou para o caminho, porque podias não ter escolhido isso. E a verdade é que há muita gente que não escolhe e que é empurrada para isso. Que diz agora tu, porque já tens esta experiência, falava disso com um convidado há pouco tempo, tens esta experiência e portanto agora tens que liderar pessoas e tens que liderar equipas. Certo. E há muita gente que não quer, que nem tem essas competências. Exato. Como um prémio, não é? Parece que é o único caminho, não é? Sim, como se ser um bom profissional passasse única e exclusivamente por tarefas de gestão, que não é. Certo, que é claramente, todo. Claramente. Eu acho profundamente errado. É como dizes, leva pessoas que não só não estão preparadas, como às vezes não têm o perfil certo, porque nós não temos que dar todos para o mesmo, não é?
Ainda bem, senão estávamos Claro. feitos. É verdade. E eu acho que é mau também por outro aspecto, porque às vezes vai fazer com que tenhamos mais maus exemplos de liderança e mais pessoas desmotivadas. Uhum. É o que nós não queremos. Obrigado, Wanda. Vamos então para o lado oposto. Portanto, o que é que te inspirou em alguém, em alguma situação? Essencialmente o exemplo de pessoas por quem me senti absolutamente defendida. Ok. E posso partilhar o exemplo. Nós tivemos há uns bons anos atrás uma situação muito complicada em termos de empresa, em que eu devia estar na ROF há um ano ou dois, tanto, um ano. E foi uma situação de crise, em que a opção foi ou baixamos os ordenados de toda a gente, ou vamos ter que partir para despedimentos. Se reduzirmos, ninguém vai ser despedido. E a sensação de estarmos todos no mesmo barco, o facto de terem pensado em todos e não de terem ido pela opção, pronto, não vai dar, então para manter a empresa Certo. vamos despedir a A, B ou C, para mim foi marcante e foi um exemplo extremamente positivo. E foi-vos explicado isso? Como é Foi que tu explicado. percebeste isso? Ok, eu identifico-me com o que está a acontecer e compreendo Sim, e vamos em frente. sim, foi um vestir a camisola. Hoje eu recordo-me de, na altura, ter imenso trabalho, de estar numa área que estava a começar e que estava a crescer e ter imenso trabalho, e de ter colegas meus que não tinham projetos e estavam parados no escritório. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi: hoje são eles que estão parados, amanhã posso ser eu, e Certo. se eu posso, vou ajudar, e lá está, estamos todos no mesmo barco, juntos vamos ultrapassar. E foi muito esse o sentimento de equipa, Uhum. super E importante. eu acho que é um ótimo exemplo e concordas comigo se por algum motivo tu não te identificasses com a forma de liderar e com a forma de partilha, com a forma como essa informação foi partilhada, tu não estarias lá, certo? Certo. Portanto, independentemente de terem pedido isso, tu dizias, ok, está bem, mas o que é que vocês nos últimos, de que forma é que vocês me lideraram nos últimos anos que vos permita pedir-me isso, não é? A verdade é que Certo. nós muitas vezes esquecemos que estamos aqui para o long run, não é? E que quanto mais as nossas decisões foram baseadas num período de tempo e naquilo que pode acontecer lá no futuro, mais Sim, confortáveis vamos estar nas mesmas. Boa. exatamente. Wanda, olha, obrigado por teres partilhado estes dois exemplos. Nada. Eu tenho uma pergunta para te colocar, que eu estava a ver gosto muito de ver estes vídeos, estas áreas, e deparei-me com um vídeo sobre feedback. Feedback, portanto, quando temos alguém na nossa equipa que por algum motivo não está a funcionar ou teve uma atitude difícil, eu gostava que tu partilhasses comigo e com este vasto auditório qual é que é a forma como tu dás feedback, ou como é que tu gostarias que alguém te desse feedback. Ok. Eu acho extremamente importante o feedback. Uhum. Sei que muitas vezes esse feedback é deixado para períodos de avaliação, por exemplo, Certo. mas nesse aspecto sou absolutamente contra. Eu acho que qualquer situação, seja boa ou má, e lá está, nós aprendemos muito com as más, são desagradáveis, mas são momentos que nos fazem também crescer, e eu acho que o importante é falar com as pessoas e dizer que não está a correr bem ou porque é que não está a correr bem. E gosto que o façam comigo, porque Uhum. às vezes surgem situações que podem ser apenas um mal-entendido e que podem ser sanadas naquele momento, se nós as deixarmos perpetuar pelo tempo. Algo que seria absolutamente banal ou que não tem assim tanta importância quanto possa parecer, porque às vezes também há essa questão. Num dado momento é algo muito pequenino que não nos afeta e se deixarmos passar tem repercussões muito grandes. Eu acho que o ideal é falar, é dar esse feedback, não tem que ser dado de uma forma absolutamente crítica, como lá está, partir para como não é nada, não é o fim do mundo, não é isso, mas Sim. identificar e dizer, olha,
nesta situação é melhor agir desta forma ou de outra, ou se fosse eu faria assim, o que é que tu achas? E pedir esse feedback. E é a mesma coisa em relação à forma como nós lidamos com as pessoas. Acho que é muito importante ter esse feedback. Boa, Diário, se obrigado. possível. Sim, usando aquela característica única e incrível que só nós é que temos, que é a empatia. E a capacidade de percebermos o que é que está do outro lado. Sabes que eu quando trabalhava numa empresa antes da Crítica, onde estou hoje, e a minha equipa a equipa de managers foi fazer uma formação de liderança que adoraram, muito giro. E depois de fazerem a formação, houve uma coisa que eles fizeram, que eles aprenderam nessa formação e que eu na verdade não conhecia, e comecei a adorar, que era, eles chegavam ao lugar onde eu estava, saímos de uma reunião e eles perguntavam: Luís, posso dar um feedback? E a simples pergunta de posso dar um feedback, eu às vezes dizia, pá, claro, ou às vezes dizia, epá, agora não posso, porque agora não dá, não estou disponível para ouvir o feedback agora, porque percebo que alguma coisa me correu mal, dá-me uns minutos. E aquela simples pergunta de perguntar, posso dar um feedback? Coloca a pessoa de uma forma do género, ok, tu podes decidir se queres ou não queres dar, por si só já é uma escolha, é ótimo, e depois predispõe-te a ouvir, que é completamente diferente de alguém chegar ao pé de ti e dizer-te, olha, naquela situação, eu se fosse a ti fazia desta maneira. Portanto, é só mais uma dicasinha que eu gostei bastante e acho que eles ainda fazem. Olha, nós já não temos muito tempo, Wanda, tem sido uma ótima conversa, mas eu não queria deixar de te ir embora sem que tu partilhasses comigo. Há um conselho ou 2 conselhos para potenciais líderes ou pessoas que queiram evoluir nessa carreira da liderança, na gestão de pessoas. Que conselho é que tu gostarias, é que tu partilharias? Sendo que, obviamente, há milhões de coisas que podemos dizer, mas o que é que tu consideravas mesmo importante que as pessoas fiquem com isso na cabeça? Eu, das coisas mais importantes, além do feedback que acabámos de falar, diria que é a liderança pelo exemplo. E há pouco falaste também um bocadinho nisso, não chegar atrasado quando nós também privilegiamos que nos façam o mesmo, não é? Liderar pelo exemplo e o feedback e a humildade. E por humildade é estar sempre receptivo, não só a passar conhecimento e ensinar, como também a receber. Estar receptivo a ouvir o que os outros, ainda que com outras funções, nos possam ensinar e o feedback que nos possam vir a dar, mesmo que às vezes não seja mais agradável. Parece-me uma ótima forma de nós terminarmos. Muito obrigado. Acho que faz todo sentido. Obrigada eu. E as tuas palavras de certeza que vão fazer aí eco em muita gente. Wanda, um grande beijinho. Felicidades para para a tua continuação na ROF, porque 20 anos já são muitos anos e tem que haver uma boa razão, ou várias boas razões para continuar a ter essa dedicação, não é? Portanto, um beijinho, fica bem, todo sucesso e até breve. Obrigada. Tchau. Para ti também, adeus. Beijinho.